Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja cobrindo a vida de cada um de vocês. Pela misericórdia do Pai, chegamos a este novo momento em que a oportunidade se nos abre para nos assentarmos e juntos pensarmos sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade falaremos sobre o assunto que estaremos abordando com os nossos irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica no próximo sábado, o dia 10 de maio de 2025. No assunto que abordaremos hoje, estaremos dando sequência com ele às reflexões que temos vindo fazendo sobre a realidade das nossas famílias. Com base no tema geral, famílias em conflito. E hoje falaremos sobre o tema pródigos do lar, o filho mais velho. Naturalmente, pelo próprio enunciado, é possível identificar a base da nossa reflexão. Estaremos pensando sobre alguns aspectos que encontramos na parábola falada por Jesus, que nós identificamos nas Escrituras como a parábola do filho pródigo. Mas antes de nós adentrarmos propriamente ao assunto dessa reflexão, deixe-me fazer um esclarecimento para todos. Estamos sim falando sobre os conflitos que podemos identificar, encontrar no seio de tantas famílias da nossa geração. Mas o nosso objetivo não é fazer comparação entre as famílias do nosso tempo com as famílias dos nossos antepassados. Particularmente sobre as famílias que nós fazemos referência e buscamos informações sobre elas nas páginas das Escrituras. É do nosso entendimento de que a sociedade sempre enfrentou conflitos. Desde que o pecado entrou no mundo, problemas têm afetado as pessoas. E esses problemas que têm afetado as pessoas acabam replicando nas famílias, no seio das famílias. E os problemas desenvolvidos no seio das famílias, eles se projetam para a sociedade de um modo geral. De maneira que encontramos essa realidade, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo. A gente encontra pessoas envolvidas em problemas e, por conseguinte, vamos encontrar famílias envolvidas em problemas. E ainda vamos encontrar a sociedade envolvida em problemas. Há uma cadeia nisso. Pode-se perceber uma cadeia nisso. Onde cada congregação esteja plantada, a realidade dessas congregações vai refletir a realidade das famílias que compõem, que congregam nessas congregações. E a realidade, por outro lado, dessas famílias que compõem essas congregações, o seu bem-estar, o seu status vai depender da realidade de cada um dos membros dessas famílias. É uma cadeia, portanto. E o nosso objetivo não é comparar, repito,
famílias atuais com mais problemas do que famílias no passado. O nosso objetivo é pensar sobre a realidade que nos cerca. Claro, sempre medindo a nossa realidade com a medida que nós encontramos em informações sobre famílias que viveram antes de nós, particularmente na realidade de muitas famílias que a Bíblia menciona com as suas realidades, as dificuldades desenvolvidas dentro no seio dessas famílias, com o envolvimento de alguns de seus membros e os problemas que eles enfrentaram. Posto esse esclarecimento, então, voltamos sim ao assunto para pensar sobre famílias em conflito, os pródigos do lar. E nesse momento, o pródigo do lar é o filho mais velho. Com base nas informações que temos nessa parábola contada por Jesus Cristo. Muito bem, o nosso texto base, Lucas, no capítulo 15, versos 25, 26 e 27. É uma referência exatamente ao filho mais velho da parábola. A parábola fala de 3 personagens: o pai, um filho mais novo e um filho mais velho. Não fala sobre a mãe e também não fala sobre o desfecho final dessa parábola. Ela é tida como a parábola incompleta, porque não sabemos o desdobramento final dessas pessoas, tanto do pai quanto do filho mais velho, assim como do filho mais novo. Mas falando sobre o filho mais velho, Lucas capítulo 15 e os versos 25, 26 e 27 nos traz a seguinte informação: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. No episódio narrado por Jesus, esse trecho que nós tomamos é a primeira referência que se faz a respeito o filho mais velho desse pai. E a informação que a gente tem é que esse filho, ele se percebe, ele vivia dentro de casa. Diferentemente do seu irmão mais novo, ele não saiu de casa. Ele estava ali. O irmão mais novo sai, a gente conhece, e o identifica como pródigo, e depois retorna. E este foi exatamente o momento em que o filho mais velho teve a oportunidade de reencontrar-se com o seu irmão. Mas antes que ele entrasse dentro de casa, ele percebeu uma movimentação não costumeira da sua casa, e ele chama uma das pessoas que trabalhavam ali e pergunta: o que está acontecendo? E essa pessoa lhe dá a informação: é que teu irmão mais novo voltou para casa, e teu pai, então, para comemorar o seu regresso, seu retorno, ele providenciou uma festa, e as pessoas estão aqui, os amigos da sua família, os amigos de teu pai vieram para a festa, e eles estão comemorando o retorno do seu irmão. É o irmão mais velho. E vamos verificar que
nas famílias onde existem mais ou existe mais do que um filho, a gente vai encontrar duas personagens, dois filhos em destaque. Geralmente o filho mais velho, de alguma maneira, ele é destacado entre os seus irmãos, os mais novos. Quer seja por questão de o primeiro filho que abriu a série que introduziu crianças dentro da família, e os pais geralmente se orgulham desse filho, é o filho forte, é o filho da força do pai, da mãe e tudo mais. Tanto que a própria Bíblia fala da primogenitura, um destaque que se faz ao filho mais velho. E geralmente também se destaca o filho mais novo. É o filho geralmente da velhice dos pais. Existe até um pensamento popular, um provérbio que fala do filho mais novo como rapa do tacho, para destacar que esse filho ele é o mais mimado, porque é a última criança que vai correr pelos cômodos da casa, que vai crescer com a atenção dos irmãos mais velhos. São dois personagens de filho mais velho e mais novo, eles recebem algum destaque especial, diferente dos filhos intermediários. Pouco se fala sobre os filhos intermediários. Os filhos intermediários, eles são apenas mais um, mas o mais velho e o mais novo, eles recebem alguma atenção especial, um carinho específico que é devotado a esses filhos pelos seus pais. Hoje, repito, para a gente seguir, vamos pensar sobre o filho mais velho. Por que ainda, me permitam, e por que vamos pensar sobre o filho mais velho? Veja que nós estamos a pensar nesse personagem da parábola. A base do nosso pensamento está na parábola contada por Jesus. E do filho mais velho nunca se fala. Do filho mais novo, sim, a ênfase é sempre sobre o filho mais novo, aquele que fugiu de casa, que levou antecipadamente a parte da herança do pai, que gastou de qualquer maneira, daí a palavra pródigo. Mas sobre o filho mais velho, o máximo que se faz, às vezes, é uma pequena referência a ele. Por isso, vamos verificar que o filho mais velho, o que ele representa? Ele representa, por acaso, o equilíbrio do lar, o equilíbrio da família, o equilíbrio da vivência entre irmãos? Porque fica dando a impressão que o filho mais velho foi o filho bonzinho, foi o filho atencioso, foi o filho que respeitou seu pai, que não abriu mão de sair ali, de ficar acompanhando seu pai na lide ali, na casa deles, etc. E que ele foi o filho exemplar. Será? Na nossa fala e na nossa desenvolvimento da nossa ideia, a gente vai verificar que o filho mais velho, ele foi tão problemático quanto o filho mais novo, com destaques específicos de cada um. De fato, ele não saiu de casa, mas o fato dele não ter saído de casa como o seu irmão mais novo saiu, não significa absolutamente que ele foi um filho exemplar, que só deu prazer para seu pai, que ele compreendeu o sentido da família, a importância da família e tudo mais. Ok? Muito bem. Postas essas considerações, a introdução do roteiro que nós propomos vai nos lembrar que desentendimentos e discussões são comuns em qualquer família. Mesmo aquelas famílias mais amorosas e fortemente ajustadas estão sujeitas a momentos de desarranjos e conflitos entre seus membros. Não há nenhum ser humano, por mais culto que seja, mesmo os que ostentam os melhores currículos, escapa da possibilidade de se envolver
em algum conflito em sua família. Conviver sem conflitar é impossível. Por melhores que sejam nossas intenções e propósitos, jamais estaremos livres desses conflitos, dessas desavenças. Essa inevitável possibilidade ocorre porque na base de todo conflito encontra-se incrustada, para muitos sem que o perceba, sua razão de ser. Ou seja, a razão dos nossos conflitos está na nossa própria natureza decaída. Desde que o pecado entrou no ser humano, ele perdeu o seu equilíbrio, ele teve atingido em cheio a sua coerência, o seu agir com coerência. Vivemos quebrados e perdemos toda a possibilidade de autocontrole total. Nós temos sim autocontrole, mas não total. Por melhores que sejam nossas intenções, provocamos ou reagimos contrários à posição de alguém que convive conosco, e o conflito se estabelece. Veja, penso que seja da experiência de cada um de nós o conhecer famílias com dificuldades por causa de atitudes equivocadas de alguns de seus membros. E sem nos importar em qual condição social, cultural, econômica vivem essas famílias, conflitos é possível dentro de todas elas. Mas nós conhecemos a parábola do filho pródigo, contada por Jesus. Muito se tem falado sobre ela, mas quase nunca se menciona o filho mais velho que ficou em casa. Citamos isso já no começo da nossa fala. Esse filho pode até nos parecer um exemplo de virtude e bons modos, mas sua reação ao saber que seu irmão voltara e que fora bem recebido por seu pai, o denuncia tão provocador de conflitos em sua família quanto foi seu irmão mais novo. Que tristeza! Os conflitos, não me importa a causa específica da sua provocação. Quem provoca discórdia, quem levanta-se contra a sua casa, alguma decisão da sua casa, vai provocar conflito de igual maneira aqueles que às vezes são taxados como mais estúpidos, menos amorosos, mais incompreensíveis, não é? E a contenda, a discórdia, o conflito é sempre mal visto, é sempre provocador de desestabilidade nas famílias. Deus não se agrada disso. Olha o que Salomão escreveu no capítulo 6 do livro dos Provérbios. Capítulo 6, a partir do verso 16. Estas 6 coisas, disse Salomão, aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Para a gente não perder o fio da meada, qual é a 7ª coisa que o Senhor abomina? A contenda entre irmãos. Veja, aquele filho mais velho, ele provocou uma situação delicada no lar, na sua família. Como dissemos já, essa parábola ela não fecha, porque a gente não sabe do desfecho, o que aconteceu, como se resolveu o problema daquela família. Mas aquele filho mais velho, ao chegar em casa e tomar conhecimento de que o seu irmão havia retornado para casa e o seu pai havia recebido bem esse seu irmão, ele se irritou, ele vai se revoltar, a gente vai ver isso na sequência. Ele não quis entrar. Depois o seu pai foi falar com ele e mesmo assim ele mostrou argumentos duros contra seu pai. Ele não se convenceu, não é? E
vamos caminhar para ver que na reflexão 1, a gente vai dizer que, embora a intenção de Jesus ao contar a parábola do filho pródigo não fosse tecer considerações sobre conflitos familiares, deixa eu fazer um destaque aqui para vocês. A parábola do filho pródigo não foi contada por Jesus para falar sobre questões de família. Jesus usou aquela parábola, contou aquela história para representar, para indicar, para refutar outros tipos de comportamentos que não propriamente os comportamentos familiares. E eu posso adiantar para vocês, para a gente não ficar em suspense, a parábola do filho pródigo, ela conta exatamente, ela reflete nas palavras de Jesus, que estava falando ali para os judeus, reflete exatamente a história dos judeus, o filho mais velho, os gentios, o filho mais novo e o pai, que é Deus. E Jesus estava contando essa parábola para os judeus, para explicar para eles que o pai, que é Deus, ama a todas as pessoas. E não é o fato dos gentios ter sido pessoas que viveram longe dos braços do Pai, que é Deus, eles haveriam de ser admitidos na sua casa, eles haveriam de ser chamados de volta, e eles seriam bem recebidos por Deus, como é o caso nosso. Deus nos ama da mesma maneira e nos acolhe no seu propósito de salvação. O filho mais velho da parábola são os judeus que, apesar deles ficarem ali, guardarem os oráculos de Deus, serem visitados pelo Senhor, eles se comportaram de maneira também bastante trabalhosa para o Pai, que é Deus. E por fim, eles acabaram rejeitando a ideia de receber no seu seio os gentios. Então, a síntese dessa parábola é isso. Mas como já falamos, como ela fala na presença de pai e filhos, irmãos, então a imagem da família está aqui retratada. E certamente Jesus trouxe a imagem de família para a parábola, não para simplesmente ilustrar, mas aquela parábola, ela, de alguma maneira, ela representa o que de fato acontece no seio das famílias. Então, a parábola está diante de nós. Um pai com 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo é tido por nós como o filho esbanjador, o filho inoportuno, que saiu de casa levando consigo antecipadamente a herança. Esbanja isso e depois volta, o pai recebe esse filho. E chega o irmão mais velho e depois cria dificuldades, porque ele não aceitou de bom grado que o seu irmão voltasse para casa. Então repito aqui a leitura da reflexão 1 para a gente seguir com o entendimento sobre a parábola. Embora, repito a leitura, a intenção de Jesus ao contar a parábola do filho pródigo não fosse tecer considerações sobre conflitos familiares, sua narrativa pode sim ser aplicada para análise de fatos que podem ocorrer em âmbito familiar. Até porque, embora na parábola não apareça a figura da mãe, seus principais figurantes são reconhecidos como pai e filhos, suficientes para ser visualizado ali um grupo familiar. Tratava-se de uma família da qual o filho mais velho fazia parte, mas não respondia por ela. Esse filho mais velho estava ali, mas ele estava indiferente. Cabia-lhe apenas o respeito ao seu pai. Ele estava em casa, e ao que tudo indica, embora ele não agisse como seu irmão mais novo que abandonou o lar, ele não abandonou, mas nem por isso tinha em consideração o modo de conduzir aquela casa por seu pai. Então, voltando aqui ao filho pródigo, ao filho mais velho, quando ele volta para casa e ele toma a informação de que o seu irmão havia voltado
e que seu pai o havia recebido bem, feito uma festa. O que seria de se esperar é que ele entrasse e também fosse à procura do seu irmão, desse um abraço nele e desejasse a ele as boas-vindas. Afinal de contas, podia ser colocado diante deles: olha, você fez uma coisa horrível, mas tá bom, você voltou, agora podemos nos assentar, vamos recomeçar a vida, espero que você tenha aprendido alguma lição com o que aconteceu e vamos retomar e tal. Não, pelo contrário. Em Lucas, a partir do verso 28, vai nos dizer a reação dele após saber que o seu irmão havia voltado para casa e ser bem recebido por seu pai. O evangelista Lucas prossegue narrando a parábola de Jesus, dizendo: mas ele, o filho mais velho que estava em casa, se indignou e não queria entrar, a ponto de vir o seu pai falar com ele. E saindo o pai, instava com ele, quer dizer, teimou com ele, procurou convencê-lo, esclarecer. E ele permaneceu endurecido, verso 29. Mas respondendo ele, disse ao pai. Veja que ele vai lançar em rosto do pai, inclusive, alguma coisa que certamente, num caso de realidade, não é apenas aqui uma parábola, mas numa situação real, olha a tristeza que ele provocou no seu pai. E ele lança no rosto do seu pai uma palavra dura, dizendo: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, vindo este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. Olha que palavra dura para o pai. E aí a resposta do pai: filho, você está sempre comigo, é verdade. E as coisas que estão aqui em casa, que são minhas, elas são todas tuas. Eu nunca te neguei nada. Você viveu aqui, eu nunca te privei de você trazer amigos para casa. Talvez a conversa fosse assim. Eu nunca impedi que você vivesse da melhor maneira a sua vida, do jeito que você podia se alegrar, festejar com seus amigos. Eu nunca te impedi disso. Enfim, foi a resposta daquele pai. E ele conclui dizendo: não era justo que no retorno do seu irmão nós apenas virássemos as costas para ele. Pelo contrário, é justo sim que nós nos alegremos, que nós festejemos o momento, porque este teu irmão estava morto. Ele estava como morto. Se morresse, tivesse morrido para os lados por onde ele andou, talvez a gente nunca ficaria sabendo. Mas ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Como dissemos, as palavras do pai na parábola foram muito sábias, convincentes, e para por aí. A gente não fica sabendo se aquele filho voltou atrás, se ele entrou para a festa, se ele abraçou o seu irmão, se eles continuaram seguindo na vida com normalidade entre pai e filhos. O conflito se estabeleceu ali. Veja só, nessa família, o conflito não foi estabelecido quando o filho mais novo pede a parte da herança e sai de casa. O conflito foi estabelecido quando esse filho volta para casa e não por atitude do pai, mas por reação adversa do filho mais velho. O conflito se estabeleceu ali. Repito, para a gente prestar atenção. Na parábola do filho pródigo, há um conflito estabelecido. E o conflito não foi provocado pelo irmão mais novo, o pródigo, que saiu, esbanjou e voltou. Mas o conflito foi estabelecido pelo filho que ficara em casa. Aquele que nós geralmente pensamos ter sido o filho bonzinho, que não contrariou seu pai e tudo mais. Ele foi o pivô
do conflito daquela família. Na sequência 1, vamos dizer que o filho mais velho da parábola, contada por Jesus, pode até nos parecer um bom rapaz e respeitoso filho, mas só parece. Como essa parábola não foi finalizada, não ficamos sabendo o que aconteceu depois com o filho mais velho, nem com o mais novo, tampouco com sua família. Mas de outra família que a Bíblia conta, também um episódio envolvendo os filhos da casa. O descontrole de seu filho mais velho provocou um lamentável conflito. Dessa família sabemos o nome dos pais e do filho, e não é uma parábola. É uma história real de uma família real. Família real, eu digo, de uma família que realmente existiu. Gênesis, no capítulo 27 e no verso 41, a gente tem a história de dois irmãos também. Só que esses dois irmãos, eles tinham mãe e pai. Era uma família, como eu disse, real. Elas realmente existiam, não é uma ilustração. E o filho mais velho, Esaú, aqui nós temos o nome do filho. E também temos o nome do filho mais novo, Jacó. Esses dois irmãos, eles tiveram uma desavença poderosa, fabulosa entre os dois. E a desavença, ela começa dentro da sua casa por falta de habilidade dos pais em cuidar desses filhos, esses dois irmãos. E a ponto de um irmão aborrecer o outro, a ponto de tentar matá-lo. E olha só, verso 41 de Gênesis, capítulo 27, vai dizer que Esaú aborreceu a Jacó por causa daquela bênção, da bênção que o pai lhe deu, com que seu pai lhe tinha abençoado. E Esaú pensou no seu coração: depois que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Olha só, Jesus não conta isso, não chega ao finalmente da parábola do filho pródigo, mas talvez se fosse uma família real, como a família de Isaac e Rebeca, que pais de Jacó e Esaú, será que aquele filho mais velho também não teria pensado no seu coração: vou matar meu irmão? Ele voltou para casa, que foi o lugar de onde ele nunca devia ter saído, mas uma vez que saiu, ele não tinha direito de retornar, e muito menos conquistar o afeto do pai outra vez. Vou matar meu irmão. Conflito. É que é só uma parábola, e Jesus não fala sobre o desfecho dela, então a gente não sabe das consequências, mas da vida de Jacó e Esaú nós sabemos. O filho mais velho que se levanta contra o filho mais novo, seu irmão, e a desavença se estabelece, e ele não aceita a atitude de seu irmão mais novo. Abri um parênteses aqui para a gente ser justo com Jacó. Jacó é tido como trapaceiro por causa da bênção que ele conseguiu do seu pai, mas aquilo era consequência de um negócio que ele havia feito com seu irmão Esaú. Foi o seu irmão Esaú quem abriu mão do direito de primogenitura, da bênção de filho mais velho. Eles negociaram isso. O pai talvez não soubesse, nem a mãe, quem sabe, mas Esaú sabia que o seu direito de primogenitura ele havia vendido para o seu irmão Jacó. Então ele não teria direito de se aborrecer contra o seu irmão e a ponto de querer matá-lo. Mas é assim, a gente tem atitudes incoerentes, e aí os conflitos na nossa família se estabelecem. As famílias em conflitos, elas
entram em conflitos por causa de alguma ignorância, de alguma atitude impensada, de algum procedimento incoerente de alguns dos seus membros, e nós estamos a falar hoje de alguns dos seus filhos. Não é? Na reflexão 2, vamos dizer que é fácil cair na armadilha e pensar que todas as famílias mencionadas na Bíblia foram famílias perfeitas e que conviveram felizes e em paz o tempo todo. É uma armadilha pensar assim, porque assim pensar é apenas um engano nosso. E a gente sugere para a gente refletir. Os exemplos de discórdias e descontroles familiares na Bíblia é para nos avisar de que devemos nos manter alertas e não deixar nos levar pelo infantil sentimento de que o fato de servirmos a Deus nos deixa livres de conflitos. Infelizmente, é apenas uma vaidade nossa, é apenas uma infantilidade nossa, é um pensamento totalmente desconexo com a realidade das famílias. O fato de servirmos a Deus não nos isenta de sofrimentos, desentendimentos e discórdias da nossa família. E, aliás, muitas vezes, a discórdia que se estabelece nas famílias se estabelece exatamente pelo fato de alguém daquela família abraçar Jesus, querer viver servindo a Jesus. Por causa dele, ele disse, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus 10 e verso 36. Jesus não veio dividir as famílias, não foi essa a finalidade, mas a consequência da sua presença desagrega famílias. O simples fato de alguém servir a Deus numa família, no seio de uma família onde outros não estão dispostos a servir, é motivo de discórdia, imagine os outros interesses da vida. Não é? E o filho mais velho da parábola tem seu paralelo em filhos de famílias da geração atual, que vivem muito bem na casa de seus pais, até o ponto em que seus interesses são afetados. Muitos deles estão no centro do conflito de suas famílias. Tudo parece ir bem, até se depararem com o que discordam. O que nós estamos aqui a dizer é uma coisa bastante interessante e é preciso que a gente preste atenção. Há tantas famílias que enganam, não é? Conseguem enganar. Parece que são felizes e, de fato, eles vivem como felizes, pessoas felizes, e vão bem, as coisas se desenvolvem bem, até que o interesse de algum dos membros dessa família, até que o interesse deles são afetados. Quando alguém tem o seu interesse afetado, a guerra se estabelece. O filho pródigo mais velho, aliás, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, portanto, que ficou em casa na parábola contada por Jesus, parece que tudo ia muito bem. Ele não tinha conflito aparentemente com seu pai. Mas quando ele viu o seu interesse ser afetado, ou quando ele suspeitou que o seu interesse estaria em risco, de alguma maneira, pela presença de volta do seu irmão mais novo, pronto, o conflito se estabeleceu. Isso é lamentável, mas é uma realidade para a vida de todos nós. Provérbios, Salomão escreveu no livro dos Provérbios, no capítulo 15, os versos 20 e 21, dizendo que o filho alegrará seu pai, o filho sábio, mas o insensato despreza sua mãe. E o insensato é todo filho que, quando tem o seu interesse afetado, quando ele tem a percepção de que alguma coisa que lhe pertence vai ser afetada pelo interesse de algum membro da sua família, a estultícia se estabelece.
e ele cria problema na sua casa. E o verso 21 diz exatamente isso: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. É isso. Nós somos testemunhas de famílias que vivem bem, enquanto o interesse dos filhos estão resguardados. Quando algum se sente ameaçado no seu interesse particular, por vezes egoístas, ele ataca, ele se ofende, ele agride. Na reflexão 3, para terminar, vamos dizer que pródigo, na parábola, é a classificação do filho esbanjador. Aquele que não soube aproveitar com discernimento o que lhe pertencia no momento em que ele pediu a parte para o seu pai e recebeu. E ele também faltou entendimento lá no futuro, quando tudo o que desejou estava em suas mãos. Ele esbanjou, ele jogou fora. Agora, para a gente fechar, o filho mais velho soube aproveitar. Olha o que ele teve que ouvir do seu pai. Na parábola contada por Jesus, olha o que ele teve que ouvir de seu pai. Verso 28 do capítulo 15 de Lucas. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. E ele respondeu ao pai: te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. E veio esse filho que desperdiçou tudo e o Senhor recebe ele dessa forma? E olha o que disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e as coisas minhas são todas tuas. Particularmente isso, o verso 31, para a gente finalizar pensando a questão do filho mais velho. Filhos, você que é filho, que me ouve, você está em casa, você aproveita de fato o que você tem na casa do teu pai? Você sabe aproveitar? Você, por acaso, não está equivocado na sua forma de pensar? Se você sabe aproveitar de fato, você sabe compartilhar com seus irmãos, se você os tem, com seus pais também. Desfrutar da estrutura que a família tem, que a família oferece, é saber compartilhar a vida e não confundir interesses particulares com interesses comuns da família. Que Deus possa nos abençoar a entender isso e não agir como o filho que estabelece conflito. Porque o incrível, para a gente concluir aqui, é que o filho mais velho também nos deixa lições incríveis para observarmos. Quem diria? O filho mais velho. E a lição é também no sentido de nos pôr em alerta. Os conflitos que se estabelecem na nossa casa, que nós presenciamos na nossa família, por desventura presenciamos ali. Será que seriam só os conflitos estabelecidos por aquele irmão que se mostra rebelde, por aquele filho que se mostra arredio, que parece esbanjador, etc. Será que esses conflitos não estão também arraigados no coração daqueles que aparentemente são bem comportados e respeitam o pai, respeitam aparentemente a mãe e tudo mais? Para a gente pensar. Que Deus nos ajude a refletir sobre essas coisas e que possamos viver na nossa casa da melhor maneira possível, sendo o promotor da bênção e da paz de Deus entre nós e aqueles da nossa família com quem convivemos. O Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!